vocês aqui em nosso culto neste 15º domingo após Pentecostes. Bem-vindos aos que estão aqui em nosso templo nesta manhã. Bem-vindos a todos aqueles que, mesmo distantes fisicamente, se encontram unidos pela palavra e pelo Espírito do Senhor. A palavra de acolhida desta manhã, repetimos como na semana anterior, aleluia! Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estou ali com eles, diz Jesus. Amém. Mateus 18, 20. A certeza de que nós estamos unidos com Cristo não apenas pela questão geográfica, mas pela unidade de fé. Queremos dar início a esse momento de adoração e receber a palavra e a companhia do nosso Deus triuno nas palavras da invocação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Cantamos o primeiro hino, número 55 nos cancioneiros. Grande Deus, o teu louvor. Número 55. Neste dia, celebramos também, como aniversário, de um modo geral, de toda a igreja, os 100 anos do Inário Luterano, em português. E esse Inário, como nessa semana o professor Wilson Scholz, na pregação, trouxe, é um grande instrumento da palavra de Deus no meio do seu povo, no meio da igreja. O Inário traz uma coletânea de poesias, de expressões de fé, também de testemunho acerca de diversos momentos de nossa vida. Um hino que eu gostaria de convidar vocês para meditarmos as palavras como nossa confissão de pecados. Peço que abram o hino 346 do Inário Grande e que nós utilizemos a letra desse hino como nossa confissão de fé, de pecado. Faz parte das leituras de hoje o texto de Mateus capítulo 18, do versículo 21 a 35,
onde Jesus narra uma história de alguém que, mesmo recebendo um grande perdão, não conseguiu compreendê-lo, não conseguiu aplicá-lo de maneira prática em sua vida. Muitas vezes também nós estamos ali inseridos naquelas figuras, naquela história. Nós, assim como aquele homem, recebemos abundantemente o perdão de Deus e às vezes nos tornamos mesquinhos, com dificuldades em perdoar o nosso próximo, optando muitas vezes em retribuir olho por olho, dente por dente. Se alguém pisa no meu pé, eu piso no pé dele. Assim eu satisfaço a minha velha natureza. Ou vestidos de uma misericórdia falha, como diz o apóstolo Pedro: até quando devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? As pessoas em volta dizem 3. Se eu perdoar 7 já está suficiente. Jesus reparte o seu perdão conosco e nos desafia a reconhecermos esse perdão e retribuirmos esse perdão não por quantidade, já te perdoei 6, falta só mais uma, mas com qualidade. Perdoo, porque em Cristo eu sou perdoado. Vocês e eu, meus irmãos, pecamos cotidianamente e neste momento, nas palavras do hino 346, eu os convido a se colocarem de perto, os de perto e os de longe, e nas palavras desse hino confessarmos os nossos pecados ao Senhor. De ti, Senhor, careço, sou pobre pecador. Sem ti vaguei perdido, Jesus, meu Salvador. Na tua excelsa graça encontro paz, perdão, da maldição eterna, completa redenção. De ti, Senhor, careço, pois só tu tens poder de redimir minha alma e os laços fiz romper. Vieste aos oprimidos por fardo aliviar, do eterno cativeiro a todos libertar. De ti, Senhor, careço, em mim vem habitar, de tudo que é pecado me queiras preservar. Teu sangue purifica o impuro coração, teu mesmo tu somente és minha salvação. Em tua presença, Senhor Deus triuno, suplicamos o perdão pelos nossos pecados, pecados que cometemos de maneira pensada, ou muitas vezes sem a intenção de causar mal, sem nem por isso, Senhor, sermos isentos de nossa responsabilidade. Reconhecemos que muitas vezes agimos por impulso e esquecemos a tua graça que habita em nós, mas pelos méritos de Cristo Jesus, pedimos misericórdia e o teu perfeito perdão. Ajuda-nos para que, reconhecendo o perdão que recebemos, também saibamos reparti-lo com aqueles que nos cercam. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Diante do Senhor, estimados irmãos e irmãs, eu pergunto se também é esta a vossa sincera confissão e desejo. Reconhecendo os pecados, querem viver, experimentar, tomar posse do perdão que Cristo Jesus abundantemente lhes concede e, por meio do Espírito Santo, viver e atuar como cristãos consagrados, regenerados, servindo ao Senhor, repartindo do seu perdão, aonde e quando o Senhor lhes promover essa oportunidade. Se assim é, então digam: sim, eu desejo pela graça de Deus. Sim, eu desejo pela graça de Deus. Em virtude desta vossa confissão, eu, como pastor e vosso irmão, chamado e ordenado, compartilho com vocês da graça, o presente dos céus e da parte por ordem de Jesus Cristo, nosso Senhor. Digo: os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Presenteados com o perdão em Cristo Jesus, nós tomamos a palavra do Senhor em nossas mãos e no Salmo de número 103, Salmo para esse dia, os versículos 1 a 12. Os que estão em casa da congregação receberam também a ordem litúrgica para este culto. Nós temos ali o ordenamento desta nossa liturgia. No Salmo 103 faremos a leitura de maneira responsiva. Versículos ímpares o pastor, versículos pares a congregação. Leiamos o Salmo. Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, que eu louve o Santo Deus com todas as minhas forças. Que eu todo o meu ser louve o Senhor, e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas, e assim eu continuo jovem e forte como a águia. O Senhor Deus julga a favor dos oprimidos e garante os seus direitos. Ele revelou os seus planos a Moisés e deixou que o povo de Israel visse os seus feitos poderosos. O Senhor é bondoso e misericordioso, não fica irado facilmente e é muito amoroso. Ele não vive nos repreendendo e a sua ira não dura para sempre. O Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Quando o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós os nossos pecados. Amém. Podem sentar-se. Como um canto de louvor, demos glória ao nosso Deus nas palavras do hino 67. Hino 67 do Louvai ao Senhor.
Ó Deus, Tu és o nosso refúgio e fortaleza, autor de toda a piedade. Ouve as devotas orações de Tua Igreja, especialmente em tempos de perseguição, dificuldades, e conceda, Senhor, que possamos obter aquilo que pedimos em fé. Através de Teu amado Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. O hino de número 90 do nosso inário também está presente no inário grande, inário maior. 247 é o mesmo hino. Esse hino mostra a tradição da igreja, a riqueza da igreja ao longo da história. Somos uma igreja que acompanha e que segue o ensino dos apóstolos, firmados em Cristo Jesus. Temos o fundamento da nossa fé na palavra de Deus, sola Escritura. Esse hino que traz a letra lá do século XIX, 1886, foi escrito, traduzido aqui no Brasil pelo professor pastor Rodolfo Cassi, entre os anos de... viveu até o ano de 68. Nós cantamos então o hino 90 do nosso inário, ou 247 do inário luterano, Santa Bíblia, meu prazer. Estimados irmãos, eu os convido a abrirem suas Bíblias. A primeira leitura deste dia está registrada
em Gênesis, capítulo 50. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 50, nos versículos 15 a 21. Nesse texto nós ouviremos o final da história de José, agora já governador no Egito, quando seu pai falece e os seus irmãos veem neste momento uma oportunidade de José talvez revidar toda a maldade que eles haviam feito a ele. Mas José, de maneira muito sábia, compreendeu que Deus está para além das intenções das pessoas. E como o apóstolo Paulo mesmo foi capaz de escrever isso lá em Romanos, Deus transforma o mal em bem, de modo que todas as coisas cooperam, trabalham juntas pela ação de Deus para o bem daqueles que o temem e guardam a sua palavra. E é essa maneira com a qual José responde aos seus irmãos no versículo 15 a 21, onde lemos assim: Depois da morte do pai, os irmãos de José disseram: talvez José tenha ódio de nós e vá se vingar de todo o mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer a José: antes que o seu pai morresse, ele mandou que pedíssemos a você o seguinte: por favor, perdoe a maldade e o pecado dos seus irmãos que o maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos do Deus do seu pai. Quando recebeu essa mensagem, José chorou. Depois, os próprios irmãos vieram, se curvaram diante dele e disseram: aqui estamos, somos seus criados. Mas José respondeu: não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Não tenham medo, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Assim ele os acalmou com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. José ficou morando no Egito, ele e a família de seu pai. José viveu 110 anos. A segunda leitura para este dia está registrada na Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Uma leitura que temos feito nas últimas semanas. Romanos capítulo 14, dos versículos 1 a 12. Romanos 14, versículos 1 a 12. De onde lemos assim: aceitem entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessa pessoa. Por exemplo, algumas pessoas creem que podem comer de tudo, mas quem é fraco na fé come somente verduras e legumes. Quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso. E quem só come verduras e legumes não deve condenar quem come de tudo.
pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o escravo de alguém? Se ele vai vencer ou fracassar, isso é da conta do dono dele. E ele vai vencer, porque o Senhor pode fazê-lo vencer. Algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que os outros, enquanto que outras pessoas pensam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar bem firme nas suas opiniões. Quem dá mais valor a certo dia, faz isso para honrar o Senhor. E também quem come de tudo, faz isso para honrar o Senhor, pois agradece a Deus o alimento. E quem evita comer certas coisas, faz isso para honrar o Senhor e dar graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos. E se morremos, também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivemos como se morremos, somos do Senhor. Pois Cristo morreu e viveu de novo para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Portanto, por que é que você, que só come verduras e legumes, condena o seu irmão? E você, que come de tudo, por que despreza o seu irmão? Pois todos nós estaremos diante de Deus para sermos julgados por Ele. E é isso que as Escrituras Sagradas dizem. Juro pela minha vida, diz o Senhor, que todos se ajoelharão diante de mim, e todos afirmarão que eu sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Palavra do Senhor. Cantamos. Aleluia, aleluia, aleluia. Nos convido a colocar-se de pé para ouvirmos, meditarmos na leitura do Santo Evangelho para este dia, registrado em Mateus, capítulo 18, dos versículos 21 a 35. Mateus, capítulo 18, dos versículos 21 a 35. No final da pregação sobre o amor e o perdão ao próximo. Então, Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com os seus empregados. Logo no começo, trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida ao seu patrão, o rei ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa e os seus filhos, e que fosse vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida, deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo:
pague o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou. Pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse a ele: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: é isso o que o meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês, se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Palavra do Senhor. Cantamos. Nós queremos cantar no próximo hino. Na liturgia o hino está com a numeração equivocada. É o hino 127, nosso cancioneiro, Louvai ao Senhor. Tá? Podem sentar.
estão no texto dos versículos. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? Um professor no seminário certa vez disse que perguntas erradas sempre geram respostas equivocadas. Muitas vezes o problema não se encontra numa resposta errada que recebemos, mas na maneira equivocada como nós fazemos as perguntas. Na semana passada nós ouvimos o texto a partir do capítulo 18 da preocupação de Jesus com os pequeninos. Novamente, na semana passada, começou a nossa pergunta, ou nossa mensagem com uma pergunta: quem é o maior no reino dos céus? Outras traduções trazem: quem é o mais importante? E aproveitando aquela pergunta, Jesus começa a narrativa falando de que o mais importante é aquele que se ocupa, que cuida dos pequeninos. O mais importante é aquele que se humilha, aquele que se esvazia de si mesmo em favor, em benefício dos pequeninos. Por isso meditamos na semana anterior, na semana passada, que o maior no reino dos céus sempre será Jesus Cristo, e que nós, seus pequeninos, temos a grande oportunidade de aprender com Ele, aprender através da história, e assim também identificarmos outros pequeninos como nós, buscando forças, a palavra do sacramento. Pedro, então, nos versículos a partir de hoje, versículo 21, retoma outra pergunta. Porque esse amor, ou este olhar em direção aos pequeninos do reino dos céus, implica a cada um de nós tomarmos uma medida, uma atitude prática. E quando os pequeninos pisam no meu pé? E quando os pequeninos do reino dos céus me incomodam? Senhor, paciência tem limite, né? Vou mostrar que eu entendi bem o que o Senhor disse. A tradição rabínica diz que nós devemos perdoar as pessoas até 3 vezes. Então eu vou pensar aqui, vou aumentar a minha justiça em pelo menos 200 e poucos %. Que tal eu perdoar 7 vezes? 7 é um número bom. Dobrei, ainda coloquei mais um de quebra. É suficiente, Jesus? A pergunta está errada. Não é quantas vezes eu devo perdoar. Por isso que a tradução, a nova tradução da linguagem de hoje, tem aparentemente na nossa leitura uma discordância. Quando nós olhamos literalmente, a número diz 70 vezes 7. E nós já procuramos botar na agenda 490. Aí vem a nova tradução de 77. A tradução, nossa tradução é melhor, porque 77 é menos do que 490. É uma tradução a partir do texto grego que permite essa dupla interpretação. E por que elas, aparentemente conflitantes, não estão se contradizendo? Porque o objetivo da mensagem de Jesus não é que eu enumere o número de vezes que alguém peca contra mim e que eu fique esperando menos um.
agora eu posso agir com juízo. Agora eu posso descer o martelo. Não é pelo número de vezes, mas pela qualidade com que você perdoa o seu próximo. Jesus começa contando mais uma história. E uma história que dentro da tradição judaica era já algo absurdo de se compreender. Havia na tradição judaica, desde o Antigo Testamento, a obrigação de que alguém, caso devesse uma certa quantia, esse seu credor, caso não fosse pago no tempo, poderia requisitar os bens ou a própria pessoa como seu servo. E essa pessoa, na condição de servo, de escravo do seu credor, tinha um tempo para sanar a sua dívida. Ao final, geralmente, de um período, até de gerações, a cada 50 anos, no ano do jubileu, todas aquelas dívidas eram quitadas, as terras eram devolvidas aos donos de origem e tudo o que havia passado era esquecido. Num dia de acerto de contas, um servo veio diante do senhor das terras com uma dívida impagável. Seriam hoje cerca de milhões e milhões de reais, ou talvez, pela desvalorização da nossa moeda, talvez até de dólares. Um valor que a sua vida inteira ele não tinha condições de pagar. Mas era justo a cobrança. Por isso, estava determinado que tanto ele, toda a sua casa e as suas propriedades passariam a pertencer ao rei, ao dono, ao seu patrão. Ao que esse homem, então, num ato desesperado, ele se lança ao chão e ele clama por perdão. E Jesus surpreende a sua história, porque nessa narrativa, este patrão, este senhor da terra, ele se comove, ele se compadece com a necessidade daquele homem. E ele não apenas amortiza a dívida, no sentido que ele fala, olha, tudo bem, vou te dar uma colher de chá, seja um bom administrador das suas coisas, você e a sua família ficarão livres, mas talvez a sua casa, seus bens, alguns lugares, as propriedades, isso fica para mim. Não, ele literalmente isentou, anulou toda a dívida. Aquele homem saiu do salão de cobrança com a sua conta limpa, zerada. Qual deveria ser a atitude dele? Quem aqui já ficou devendo para a Receita Federal? Quem aqui já ficou devendo talvez para um cartão de crédito? Ou cheque especial? Que a gente vê aquelas cobranças absurdas de 300%, 400%. Imagine você com uma dívida dessa se arrolando mês após mês. De repente você recebe uma carta dizendo: fique em paz, contribuinte. Suas dívidas, seus débitos estão quitados. Sua ficha está limpa. O seu crédito está aprovado e você está com a nota lá em cima, como bom pagador. O que você faria? A outra próxima, eu vou me enterrar em dívida de novo. Sobrevivi a essa, sobrevivi de novo.
Irmãos, talvez seja difícil nós compreendermos, especialmente se nós não estamos numa situação semelhante à dele. Mas o que eu quero levar ao pensamento de vocês é para dizer que esta dívida que Jesus ilustra na história é a dívida de cada um de nós com o nosso Deus. Quanto você estaria disposto a pagar para viver em paz e ter a certeza de que passaria desta vida para a eternidade, onde, segundo a palavra do Senhor, não entra pecado? Somente o justo, o puro, o santo, o inocente, aquele que não tem culpa sobre si, pode entrar. A dívida que está sendo perdoada é a dívida do pecado. E que de maneira muito clara, nem com todos os nossos esforços ou com todos os recursos que conseguimos acumular ao longo de uma existência de boas obras, de boas ações de caridade, não seria o suficiente. Como a palavra do Senhor nos diz claramente, aquele que comete um erro, um pecado, se torna culpado e indigno como aquele que tem milhares de pecados, porque para Deus não há diferença entre pecadinho e pecadão. Todos pecaram e carecem da misericórdia, carecem do perdão de Deus. Portanto, estimados irmãos e irmãs, o que o Senhor Jesus está ensinando nesta parábola para Pedro, para cada um de nós, é que assim como aquele homem que saiu dali de uma dívida impagável, também nós, no início desse culto, no início dessa mensagem, quando ouvimos da boca do Senhor nesse altar, os teus pecados estão perdoados. Vai em paz. O Senhor é contigo. Talvez nossos ouvidos já tenham se acostumado com isso. Talvez, como Pedro, caminhando com Jesus durante 3 anos, achou aquilo tão natural e pensou, de algum modo, que havia justiça suficiente, que ele estava num patamar elevado. Talvez não assimilou com tanta importância e alegria a boa notícia que Jesus traz, de que ele tem prazer em resgatar e acolher os pequeninos. E que diante dele, todos nós, como pequeninos que pisam no calcanhar, que incomodam, nós pecamos continuamente. Nos conta a história que esse homem, ao invés de que nós aqui pensamos, refletimos, e sair pulando, e correndo, e dando cambalhotas, e fazendo festa, eu não devo mais nada, eu sou um homem livre, a minha conta está paga. Ele nem bem saiu lá na porta e encontrou alguém que devia menos de 1% do que ele estava devendo. Uma coisa ínfima. Seria mais ou menos 3 dias, 3 meses de trabalho. Ah, mas isso é muito. Para quem estava devendo a vida inteira? Para quem nem em toda a sua existência conseguiria quitar a sua dívida? Alguém que deve para ele 90 dias, 100 dias de trabalho. E esse homem usou de toda a sua justiça, de todo o seu direito a seu favor, e agarrou pelo pescoço o seu companheiro e disse: me pague o que você me deve. Não sei se vocês notaram, mas as palavras são as mesmas. Tem misericórdia de mim, e eu pagarei toda a dívida. Mas ele não foi capaz de perdoar.
Estimados irmãos e irmãs, nós oramos na oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou lá em Mateus capítulo 6. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Deus é abundante em perdoar, em conceder o perdão, e esse perdão de modo inigualável. É um perdão que de fato Deus esquece os nossos pecados. Deus não se lembra mais. Pastor, eu até perdoo, mas eu não esqueço. Perdoar, a gente até perdoa, mas esquecer... Sim, irmãos, essa é uma mancha, uma marca que nós carregamos em nossa natureza humana. De muitas vezes guardar em nós marcas e traumas de ferimentos e mágoas que outros deixaram contra nós, que feriram o nosso interior, que feriram o nosso ego, que feriram a nossa vida. Louvamos acima de tudo a Deus, porque diferente de nós, Ele é capaz de perdoar e verdadeiramente esquecer todas as nossas máculas, todas as nossas infames, todos os nossos pecados e acusações contra a sua santidade. Mas nós também somos instruídos a aprender a cada novo dia com esse Cristo. Aprender a cada novo dia com esse Senhor e fazer uso dos meios que nos fortalecem, que nos auxiliam a termos cada dia mais a mente e o modo de agir que Cristo tem de agir. Não que sejamos seus substitutos, mas que aos seus olhos possamos ser ao mundo suas testemunhas. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Nós temos orado essa oração com firmeza e com vigor? Ou temos apenas colocado palavras para fora sem refletir e sem buscar nela força, ânimo, guia para orientar nossas atitudes ao nosso próximo? Oração não é meio da graça, mas oração é um diálogo e um contato constante com o nosso Senhor, para pedir nele e dele, através dos meios que ele dispõe, palavra, sacramentos, as condições e a força para cumprirmos aquilo que não está presente em nosso coração. De fato, por nosso próprio esforço, nós ficamos contando e jamais perdoaremos como o Senhor quer que perdoemos. Mas através de Cristo, e confiando no perdão que recebemos, ainda que não mereçamos, somos habilitados a cada dia a compreender a vida, reconhecer aos que estão ao nosso redor, que também são falhos como nós, e olhar com misericórdia, como o Senhor tem olhado com misericórdia por cada um de nós. Pastor, perdoar, eu até digo que perdoo, mas às vezes me dói, não consigo olhar para a pessoa, o ferimento foi muito profundo. Pede a Deus. Busque ajuda. Não se conforme com esta mágoa, com esse rancor, com esse ódio no seu coração. Nós somos pecadores e trazemos marcas do velho Adão, mas também, por causa do batismo que recebemos, temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós.
e que nos supre, que nos alimenta e que nos faz conhecer a sua graça e a cada dia nos apegarmos a ela e assim também podermos viver e testemunhar segundo a vontade de Deus no nosso dia a dia. Diz o apóstolo Paulo, não que nós já o tenhamos completado, não que nós já tenhamos alcançado a justiça plena, mas combatamos sempre o bom combate, Bartão. E resistir à velha natureza e os seus impulsos que te impõem a dizer olho por olho, dente por dente. E aprendamos a dizer e a praticar: o Senhor me perdoou os meus pecados. Eu sou grato. Também quero perdoar aqueles que me ofendem. Estimados irmãos e irmãs, é desse jeito que nós podemos responder ao mundo, como diz o apóstolo Paulo, não agindo mal por mal, mas respondendo o mal com o bem. Assim, aqueles que estão contra o Evangelho, aqueles que por causa da fé estão contra vocês, ficarão corados, constrangidos, em perceber que em vocês há uma outra lei. Não a lei da reciprocidade segundo as obras, segundo a justiça humana, mas a lei da misericórdia segundo a graça, segundo o perdão em Cristo Jesus. Isso é fácil? Não é fácil. Mas isso é impossível? Também não é impossível. Hoje nós ouvimos a história de José. Nenhum de nós, em toda a história, diria que José estaria sendo injusto se ele devolvesse um pouco da maldade que seus irmãos lhe causaram. Mas que curou o próprio José diante de todos os infortúnios que aconteceram na sua vida, diante de todas as dificuldades que ele enfrentou desde que foi retirado da sua família, levado escravo para o Egito. E lá, trabalhando na casa de Potifar, de maneira injusta e por se manter fiel aos seus preceitos, foi levado à prisão como um adúltero, como um infiel. E lá na prisão, ainda na prisão, o Senhor não esqueceu dele. E porque ele estava confiando na provisão do Senhor, no tempo certo, ele foi colocado como um instrumento para a salvação, para a preservação da vida no Egito e dos seus próprios irmãos do seu pai. José não tabulou a sua vida pelos seus próprios recursos, mas ele confiou que Deus estava seguindo, conduzindo todos os seus caminhos. Por isso, quando seus irmãos se colocaram diante dele, clamando perdão, temendo a sua vingança, ele disse: eu não posso me colocar no lugar de Deus e ser juiz sobre vocês. O que vocês fizeram contra mim foi ruim, vocês sabem disso. Não é mascarar a maldade, mas é entender que, ainda que se levantem contra nós, temos ao nosso lado um Deus misericordioso e todo-poderoso. José reconheceu isso e usou como um modo de curar também os seus irmãos, como disse o nosso texto hoje. Com aquelas palavras de acolhida, de saber que, apesar das nossas maldades, Deus tem o poder e condições de transformar o mal em bem. Não apenas José foi curado, mas os seus irmãos também foram curados e acolhidos na graça e na provisão do Senhor. Estimada igreja, portanto, não que sejamos melhores que ninguém, mas porque somos acolhidos e fortalecidos em Cristo Jesus, sustentados no seu perdão, somos também desafiados a olhar ao nosso próximo
aos pequeninos ao redor de nós com esse mesmo espírito de conhecer a verdade e de viver e compartilhar o perdão sempre que necessário. Que essa graça, que essa paz, que essa força que sustenta a nossa vida e que nos dá a alegria de vivermos aqui e para a eternidade com Cristo Jesus, também esteja presente em nossas escolhas, também esteja presente em nossas atitudes, no exercício diário da nossa fé. Em nome de Cristo. Amém. Temos todos um só Deus, nosso Pai e Criador, que governa a terra e céus, anjos cantam e louvor. Tudo faz com seu poder, sempre quer nos socorrer. E temos o Senhor Jesus, que da Virgem Mãe nasceu, com sua morte lá na cruz, Satã por nós venceu. Vitorioso ressurgiu, e com glória ao céu subiu. E temos o Consolador, Filho, Filho e Pai do Rei, sendo terra para amor, dos que aflições te vêm. Mestre, oh Senhor, também todo teu louvor. Queremos sempre agradecer ao Senhor por todas as coisas que temos, que recebemos de suas mãos, sempre com alegria, e a Ele nós devolvemos aos que estão presentes, aqueles que mesmo distantes desejam ofertar e caminhar ao pé e a manutenção do trabalho nessa congregação, podem fazê-lo pelo número da conta que está disponibilizado na tela. Nós queremos também falar com o nosso Deus em oração, e nós temos aqui como pedido de oração, de consolo, a família do seu Afrígio, a sua neta Gabriele, ao filho dela, bisneto dele, Gabriel e Alice. Essa semana, vocês todos receberam, tá? O esposo da Gabriele faleceu num acidente de veículo, ele caminhoneiro, sofreu um acidente e fraturou o pescoço e faleceu. Deixa então a sua esposa, duas crianças, uma com 6 anos e outra com mais ou menos 3 para 4 anos. Então, a família está agitada. Nós trazemos a notícia de que a família aguarda a ressurreição do Senhor, porque ele e a sua família são cristãos, acompanhados pela igreja, e apenas diante desta dor, da saudade, especialmente para as crianças, em não ter o rosto, o abraço, o presente ali, para a certeza da ressurreição, onde todos verão, e se confraternizarão na presença do Senhor Deus. Por isso nós escolhemos a família da Gabriele, seus filhos, o consolo do Espírito Santo na certeza da ressurreição. Mais algum outro pedido, agradecimento?
Mais alto. Pedi para uma amiga minha também, que antes de ontem, foi ontem, né? Ontem o marido dela também, não deve socorro. O marido dela também bateu com a moto, quebrou o pescoço, morreu na hora. Eu também que vejo essa. Agradeço pelo Cristiano ter completado mais um ano de vida essa semana que passou. Sim, continua sem juízo, mas graças a Deus tem 16 aninhos. Nós queremos colocar também em oração a saúde. Na última semana tivemos a live dos jovens, no último sábado, né? E ao longo da semana o pastor Tardelli, na segunda, terça-feira, confirmou que também estava com Covid, ele e a família. E aí eles estavam envolvidos lá no evento da live, todos se colocaram em quarentena. Inclusive hoje, lá em Caxias, o culto que estava previsto está sendo apenas transmitido online. Caxias e também Campos Elíseos não está acontecendo culto hoje por medida preventiva. Tá? Nós conversamos ontem ainda com o Richards. Ele apresentou sintomas leves, mal-estar, digestivo, mas nada que o comprometesse mais. Mas uma questão de precaução, nós pedimos pela inspiração dele, família do pastor Tardelli, também os demais jovens, o pastor Jean, lá da Penha, também teve um mal-estar digestivo e acredita-se, ainda não fizeram, fizeram o exame e deu negativo, mas a gente aguarda aí porque tem aquela possibilidade do falso negativo no intervalo de uma semana. Mas pedimos a todos, pedimos por Deus a todos eles, que conservem uma imunidade suficiente e que haja controle dessa infestação, dessa enfermidade. Colocamos diante do Senhor, oremos a nosso Deus. Senhor Deus e Pai querido, doador de todas as bondades do perdão e de tudo, Senhor, que necessitamos para viver de maneira agradável. Nós te louvamos, damos glórias ao teu nome, porque és um Deus maravilhoso com cada um de nós. Muitas vezes, Senhor Deus, nos esquecemos de quão bom é vivermos esse perdão. De quão maravilhoso, Senhor Deus, é podermos repousar as nossas cabeças no travesseiro
e podemos descansar de fato nos teus braços. A nossa vida, Senhor, é como um sopro, como a relva no campo, frágil e curto. Ensina-nos, Senhor, a viver bem os dias que nos dás. Que esta vida, Senhor, nos relacionamentos humanos, fraternos, se estabeleça no compartilhamento do perdão, na alegria de uma convivência saudável, de nos alegrarmos com aqueles que estão ao nosso redor. E podermos também, Senhor, repartir Tuas palavras de reconciliação, Tuas atitudes de acolhida àqueles que estão distantes, que são pequeninos do Teu reino, que muitas vezes, Senhor, precisam ser trazidos para perto de Ti, e nós somos o meio mais acessível para isso. Pai, portanto, suplicamos em Tua sabedoria e misericórdia, e nos capacite, nos dê condições para sermos estes instrumentos, pontes da Tua acolhida àqueles que estão distantes, com atitude de amor, de perdão, palavras de sabedoria. Ajuda, Senhor, a Tua igreja, para que mantenha essa atitude. Ajude, Senhor, a cada um de nós, para que levemos este compromisso, sustentados em Tua palavra, fortalecidos nos sacramentos que Tu tão bondosamente dispõe a cada um. Pai querido, muitas outras coisas que necessitamos também suplicamos a Ti que nos conceda de maneira bondosa. Guarda-nos de todos os perigos e males que afetam o nosso corpo, que tentam contra a nossa vida e a salvação. Nós queremos te agradecer, Senhor, pelo dia bom, maravilhoso que nos dás. Nós queremos te agradecer, Senhor, pelas condições que temos de podermos nos assentar, ouvir e permitir que a Tua palavra trabalhe em nossos corações. Seja, Senhor, por aqueles que conseguiram chegar até aqui o Teu tempo. Seja, Senhor, por aqueles que estão em seus lares, em seu local de trabalho neste momento, ouvindo esta palavra e junto com toda a igreja, clamando a Ti. Obrigado, Senhor, por mais um ano de vida concedido ao cristiano. Que a cada novo dia esse Teu servo, esse Teu filho possa crescer não apenas em estatura, mas em reconhecimento do presente da vida e das grandes dádivas que a Tua palavra traz também a ele. Guarda sua casa, sua família, seus irmãos e irmãs, conserva-os sempre unidos e valorizem sempre, Senhor, a Tua palavra aos seus corações. Pai, pedimos a Ti pela saúde da Carla, na sua gestação. Conceda a ela, Senhor Deus, um bom momento de parto. Conceda à criança formada em seu ventre saúde e vitalidade. Que haja também, Senhor, cuidado e zelo com o Enzo, com a saúde da própria Carol. Enfim, Pai, cuide-a para além da sua própria consciência e necessidade. Pai, guarda a saúde da Ivanilda, da Jaqueline, da Maria, mãe do Gabriel. Guarde, Senhor, aos que estão infectados com essa doença do Covid, de modo também, Senhor Deus, estes servos Teus, Pastor Tardelli, Pastor Jean, o Charles, possam, Senhor Deus, serem restabelecidos e assim cumprirem a sua santa vocação de proclamadores da Tua palavra. Pai, nós te damos graças e louvor pelos irmãos e irmãs que com saúde, com vigor e com alegria podem estar aqui na Tua casa.
podem participar deste culto e receber na tua mesa o sacramento da Santa Ceia. Senhor, permita a cada um de nós, ao longo dessa semana, viver e compartilhar aquilo que aprendemos na oração que tu nos ensinaste. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos nos preparar para a ceia do Senhor. Por isso, aquilo que cremos, confessamos, ensinamos, isso também repartimos. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós para a remissão de todos os pecados. E de modo semelhante, depois da ceia, tomou o cálice, tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vós para a remissão de todos os pecados. Fazei isso quantas vezes o comerdes e beberdes, em memória minha, diz o Senhor. Amém. E a paz do Senhor Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, guarde, preserve, fortaleça vossas vidas nesta fé salvadora, agora e para a eternidade. Amém. Pode assentar-se. Convidamos para vir à mesa do Senhor todos os que são instruídos, confirmados e que creem na presença real de Cristo segundo a sua promessa, pão e vinho, corpo e sangue para a perdão dos pecados. Pedimos sempre que, começando pelo meu lado direito, venham 3 pessoas, 2 em cada ponta e uma pessoa ao centro, para receber a ceia do Senhor. Depois, quando voltarem para os seus bancos, todo grupo se apresente. Durante a distribuição da Santa Ceia, temos um hino que será tocado, o hinário luterano. Deixa eu pegar aqui para ver qual tá. Tá? Quem quiser acompanhar cantando, pode fazer. Sejam bem-vindos à mesa do Senhor. O que é que ter unido
chamados para perdão dos seus pecados. Este verdadeiro corpo e verdadeiro sangue, guarde, anime, fortaleça vossas vidas na fé em Cristo Jesus, agora e para a eternidade. Amém. Vão em paz. O Senhor nos acompanhe. Amém. Para perdão dos seus pecados. Verdadeiro sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, toda morte em favor de nós, para perdão dos pecados. E esse verdadeiro corpo, verdadeiro sangue, guarde, anime, fortaleça vossas vidas na fé salvadora por Cristo, nosso Salvador. Amém. Vão em paz, que Ele sempre os acompanhe. Amém. Para perdão dos pecados. Ó Senhor, maravilhoso, bondoso Pai, nós te damos graças e louvor porque mais uma vez nos trouxeste o conforto da tua salvação, o perdão nesta mesa da reconciliação com o teu amado Filho Jesus Cristo. E suplicamos que conceda que esta fé seja sempre viva e ativa em nossas vidas, em atitudes de amor e reconciliação com aqueles que estão ao nosso redor. Por Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, ó Pai, único Deus para todos sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o rosto e vos dê a sua paz. Amém.
Senhor.